Olá, turminha do quinto ano, vamos aqui fazer estudo da nossa disciplina de História, aqui terminando o capítulo 3, voltado para a página 32, né, que é essa página aqui, no qual nós vamos estudar hoje a fé e a força dos povos africanos. Então, como vocês já viram no estudo passado, né, que o africano, por exemplo, ele foi retirado de suas terras na África, trazido para o Brasil e mantido aqui no Brasil como escravo. Então, eles precisavam se apoiar em alguma coisa para eles terem condição de sobreviver à situação no qual eles foram colocados. Né? E uma dessas formas foi a religião, na qual nós vamos estudar aqui, que se fala sobre o candomblé e Umbanda, né? Que se refere a essa religião no qual eles tinham a resistência, né, para conduzir a sua situação aqui no Brasil. Então, gente, aqui bem no início aqui do parágrafo, né, logo bem no início da página, diz assim: o fim de superar a situação, que situação é essa? A situação em que eles estavam vivendo de escravo, muitos encontraram na fé a identidade que os una, gerando força para resistir e continuar vivendo, né? Então, a forma como eles encontraram para adquirir essa resistência, né, e a força para continuar vivendo foi através da religião. Então, essa religião, ela é uma religião africana, que ela teve influência principalmente aqui, ó, na parte que se refere à afrodescendência. Por quê? A afro-brasileira. Por que afro-brasileira? Porque foi uma religião que eles já trouxeram da África e continuaram desenvolvendo aqui no Brasil para manter a sua fé. Então, que religiões são essas? É o candomblé e o Umbanda, né? Umbanda e candomblé, que são essas duas religiões. E aí, aqui nesse contexto abaixo, fala que os orixás do candomblé, que são os deuses, né? Os orixás são os deuses que eles invocam através dessa religião. E aí diz, gente, que essa religião ela é desenvolvida por meio do batuque do Xangô e do candomblé, né, que são os batuques que faz a entonação do ritmo da oração, e esse é um conjunto de crenças da África, que esse povo trouxe da África, principalmente lá da Nigéria, da Angola, de Benin e de Congo, e foi desenvolvida aqui no Brasil nos séculos XVI até o século XIX. Né? E aqui no Brasil, gente, esse ritual, ele tem, né, um ritual voltado para o culto, em forma de invocações, e essa religião, ela traz como eixo principais os orixás, que eu já citei para vocês, que são os deuses, e eles recebem o Olodum, que é essa invocação dos deuses, que, por exemplo, se refere, o Olodumare é o ser supremo, e deve governar o mundo. Então, esse Deus é o Deus maior, né? O Olodumare, e ele se refere a um Deus supremo. Então, quando eles fazem essa invocação, se referem a todas as leis da natureza que ele é responsável. E na África, essa religião ela é cultuada, né, há mais de 400 orixás, mais de 400 deuses. E aqui no Brasil, o culto envolve um pequeno grupo de divindade, ou seja, já são divindades menores, já são menos invocações, né? Mas um deus, por exemplo, que eles invocam aqui no Brasil é o Ogum, o deus de ferro e da guerra, né? Aqui tá falando, ó, aqui, o deus de ferro e da guerra. E o Xango, o orixá do trovão e da justiça. E o Iemanjá, que é um ritual que se tem todos os anos, principalmente na Bahia se faz muito, né, em Belém, que é jogar essas referências aqui, ó, oferendas de flores no mar, aonde se cultua Iemanjá. E esse ritual aqui, ele é muito comum, principalmente no Réveillon, onde as pessoas pulam a ondinha e jogam a oferenda a Iemanjá, né, que ela venha nos abençoar com graças boas durante aquele ano. E a referência que se joga são as flores. E aí nós temos, né, como vocês já citaram, aí vem mais abaixo falando um pouquinho do candomblé, né, o candomblé, que ele
Quando se invoca o candomblé, que volta para a parte masculina, que é o cambo, né? Que ele é virado para o masculino, quando se joga os búzios, que a tia vai postar um vídeo falando um pouquinho sobre isso, para que vocês entendam melhor, é que você vai ter vida longa e muita prosperidade. Agora, quando é voltada para a figura masculina, o búzio ele retorna para a parte feminina, já não é tão bom. Diz que você vai passar por alguns conflitos, algumas situações difíceis. Vocês vão poder compreender através do vídeo que eu vou mostrar o que significa os búzios, como é que eles são jogados, né, e o que eles simbolizam. Já mais aqui na página 33, nós vamos falar da divindade de Ubanda, né? A Ubanda, ela foi uma religião que ela foi criada aqui no Brasil, já no Rio de Janeiro, no século XX, e essa religião, ela se baseou principalmente, né, Ubanda, ela veio se basear em algumas crenças religiosas, como, por exemplo, também o candomblé, né, e outras religiões afrodescendentes. E a mais conhecida, que é as invocações do Ubanda, é na festa de Réveillon, como vocês estão vendo aqui, né, quando os fiéis vestem roupas brancas e vão à praia distribuir oferendas como flores, velas, perfume, a Iemanjá. Então, esse ritual aqui de Iemanjá, ele faz parte do ritual do Umbanda, né, que ele se desenvolveu no Rio de Janeiro, aqui já no século XX, e a tradição mais forte que nós temos dessa religião, como vocês viram, é a oferenda a Iemanjá, como a tia já mostrou. Então, gente, agora, para dar continuidade ao entendimento, nós vamos fazer a página 34 de História, assim como a página 35, e aí nós vamos finalizando o nosso capítulo 3, dando início ao capítulo 4. Espero que vocês tenham entendido, uma ótima compreensão e uma ótima aula a todos.